Como eu falo diariamente, pare de acreditar em governos. Independente de quem você tenha trabalhado ou ajudado a se eleger, ele faz parte de uma máquina muito mais complexa em que essa máquina não tem a menor preocupação em enganar. Eles querem manipular o máximo e, obviamente, controlar as pessoas à sua maneira para criar cada vez mais um grupo de dependentes em que eles possam se eternizar no poder. Mesmo você elegendo uma ou um grupo pequeno de pessoas, eles fazem parte de um sistema muito mais bruto. E por que eu justamente estou falando isso? Hoje, que eu estou gravando, quarta-feira, dia 23 de abril, o Lula, mais uma vez, não mediu esforços para mentir descaradamente com as suas palavras, pouco preocupado com a economia. Vamos entender, então, essas falas de forma técnica, como isso afeta a economia e diretamente no seu bolso. Para que tenhamos cada vez menos preocupações ou menos mal-estar com aquilo que nós ouvimos por parte do governo, principalmente desse que aí está, temos que ser maduros e entendermos que não adianta esperarmos por algo sólido e verdadeiro vindo da boca dessas pessoas, principalmente da ala mais radical. Estamos falando de um governo que não tem a menor preocupação em expressar a verdade, a menor preocupação no bem-estar econômico de uma grande maioria. É claro que, para isso, eles precisam ajustar o seu discurso, dizendo que está preocupado com a classe mais pobre e a classe trabalhadora. Mas, historicamente, ao olharmos as políticas, o caminho em que eles escolhem percorrer para dizer, solucionar ou minimizar os problemas dessa classe mais pobre, é justamente aquelas soluções que acabam, no médio ou no longo prazo, complicando a situação dessa classe trabalhadora ou dessa classe social mais pobre. Isso faz parte de um mecanismo, de uma forma de expressar para envolver e manipular as pessoas em que eles sejam obrigados ou se sintam engajados para continuar votando numa política que nunca deu certo, mas finge ou parece ou dá algumas migalhas para que essas pessoas se sintam amparadas e minimamente obrigadas a respaldar essa política no voto. Ocorre que economicamente, no médio e no longo prazo, isso se traduz em inflação, mesmo que poucos percebam. E a inflação é o seu dinheiro perder poder de compra. E quando os preços sobem, a classe mais pobre sente, porque obviamente é um percentual mais expressivo da sua renda. Por que eu estou falando isso? Quero centralizar algumas falas do presidente Luiz Inácio hoje, em que obviamente afeta o preço, como eu sempre venho falando, do pãozinho lá na padaria. Obviamente, isso complica a vida dos mais pobres. E claro, quando a gente fala que a moeda desvalorizou, eu dou o exemplo do pão aqui, porque depende de uma commodity como o trigo, mas estamos falando também da gasolina, do diesel, de refinados de petróleo, que também o Brasil é dependente na importação, e uma moeda mais desvalorizada leva à alta dos preços. E por que a moeda desvaloriza? Políticas populistas de endividamento. No começo dos anos 2000, esse tipo de política parecia e soava muito bonito aos ouvidos de muita gente, não apenas aqui no Brasil. Mas, por fim, as pessoas acordaram. E graças a uma pesquisa que foi anunciada hoje pelo IPEC, mostrou que apenas 21% dos brasileiros se declaram de esquerda. Estão percebendo, 20 anos depois, antes tarde do que nunca, que essas políticas não funcionam. As pessoas querem mais liberdade, mais autonomia e flexibilidade para comandar as suas próprias vidas. Olhando aqui uma corrente filosófica que chama falibilismo, basta jogarmos isso no Google, a gente vai ver que no Wikipedia a gente entende que esse é o princípio filosófico de que os seres humanos podem estar errados sobre suas crenças, expectativas ou sua compreensão do mundo, e ainda assim se justificarem na realização dessas crenças incorretas. No sentido mais comumente utilizado do termo, consiste em estar aberto às novas evidências de que iria contestar alguma posição ou crença anteriormente detida, e no reconhecimento de que qualquer afirmação justificada hoje pode precisar ser revista ou posta à luz de novas evidências. É justamente isso que grande parte dos brasileiros vem fazendo, colocando à luz novas evidências de crenças que foram colocadas em nossas vidas durante décadas, que elas realmente não funcionam. E que o Estado, ele não é a solução, mas ele é a origem de todos os problemas,
da disparidade social, da diferenciação de classes, da falta de liberdade individual, da falta de liberdade empresarial, dos meios burocráticos, do alto custo empresarial, do alto custo na ponta final de todas as classes, enfim. E isso o brasileiro tem percebido. Mas voltando aqui então ao tema central, vamos olhar algumas falas principais de Lula. Ele falou basicamente sobre o Banco Central. Falou sobre vários outros temas, mas aqui eu quero centralizar na parte do Banco Central, justamente por ser uma fala econômica. Ele sinaliza que vai indicar nomes para o Banco Central mais próximo do fim do mandato de Roberto Campos Neto. Vamos contextualizar que Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, reconhecido mundialmente como o melhor banqueiro central dos últimos tempos no combate à inflação, Roberto Campos Neto terminará o seu cargo agora no final do ano. Em paralelo, o governo Lula vem indicando diretores em que vêm sendo substituídos por diretores antigos, em que formam parte do colegiado que toma as decisões de política monetária do Brasil. Sobe as taxas de juros, mantém ou baixam essas taxas de juros. E, obviamente, já tivemos oportunidade em vários outros vídeos de explicar que baixar a taxa de juros em um cenário onde o quadro fiscal brasileiro está se deteriorando, simplesmente trará consequências no médio e no longo prazo muito sérias, como exemplos que eu vou trazer aqui a público. Mas vamos continuar aqui. Pois bem, nesse colegiado, a maioria vota por subir, manter ou baixar as taxas de juros. Roberto Campos Neto, que veio indicado pelo governo anterior, é uma pessoa de mercado, do mercado privado, reconhecidamente uma pessoa com uma carreira muito bem sucedida no mercado financeiro. Pois bem, entende muito de mercado, como foi reconhecidamente como o melhor banqueiro central do mundo nos últimos tempos. O que está em jogo aqui é a autonomia do Banco Central. Se o Banco Central for autônomo, ele tem decisões próprias de políticas monetárias em que ele não baixará a taxa de juros para satisfazer o governo populista. Claro que taxas de juros mais baixas estimulam a economia, mas quando o quadro fiscal brasileiro está se deteriorando, ou seja, as contas públicas apresentam déficits gigantescos, como já explicamos em vários outros vídeos, não adianta baixar a taxa de juros. A curva de juros futura negociada por livre oferta e demanda por agentes econômicos sobe, o custo de captação das empresas sobe, o custo dos empréstimos sobe e, obviamente, tudo isso se traduz também numa moeda mais desvalorizada que leva a um processo inflacionário, um processo de alta de inflação. O Banco Central precisa voltar a subir a taxa de juros para conseguir controlar essa alta dos preços. Para não ficar apenas nas narrativas, vamos entender aqui o que aconteceu, por exemplo, na Turquia. Durante a pandemia, o presidente Erdogan, um autocrata turco, ele mandou embora 3 presidentes do Banco Central justamente por eles não tomarem a iniciativa em que o governo turco queria. Erdogan queria que as taxas de juros fossem reduzidas para estimular a economia. E os presidentes dos bancos centrais, na ocasião, falaram: não dá, não há espaço, estamos no começo da pandemia, teremos uma inflação muito forte, se baixarmos a taxa de juros, a inflação irá explodir. Pois bem, 3 banqueiros centrais foram mandados embora pelo Erdogan e ele, Erdogan, baixou as taxas de juros de a casa dos 20% para por volta de 9%. Ao olharmos o gráfico aqui, a gente vê que em setembro de 21, a taxa de juros na Turquia estava em 18%, até chegou a 8,5% aqui em maio de 2023. E aí, obviamente, a inflação, ao olharmos no outro gráfico aqui, a gente vê que a inflação na Turquia, quando as taxas de juros caíram ou baixaram a mando do Erdogan, a taxa de inflação na Turquia chegou ao patamar de 85% ao ano. Logo depois, as taxas de juros, obviamente, subiram para conter essa inflação, como a gente já explicou agora nesse momento, e a gente vê que quando eles subiram a taxa de juros, que o Erdogan tinha baixado para 8,5%, tiveram que subir a um patamar atual de 50%. É como se a Selic deles fosse 50%, para conter aquela inflação que chegou a 85%. Mesmo olhando hoje, a gente vê que a inflação na Turquia continua extremamente alta. Quando o mundo principal já trouxe a inflação para 2,5%, 3%, 4%, 5%, 6%, a gente vê que a inflação na Turquia hoje está na casa dos 70%.
No Brasil, não foi diferente também na época da Dilma. A Dilma, com o Tombini, ex-presidente do Banco Central, eles baixaram a taxa de juros quando o quadro fiscal brasileiro estava também deteriorado, que culminou na pior crise brasileira nos últimos anos, em que o PIB caiu 7% em 2 anos. A taxa de juros na época estava 14,25%, eles baixaram para por volta de 7,5%, 8%, e obviamente a inflação chegou a 12%, eles tiveram que subir a taxa de juros para cima dos 14% novamente um ano depois. Portanto, não há segredo. E aí o Lula continua no seu discurso de querer baixar as taxas de juros. Gleisi Hoffmann, que foi para a China e usou o Twitter para criticar o Elon Musk, sendo que o Twitter é proibido na China, portanto ela usou o VPN, ela também usou a rede social para criticar Roberto Campos Neto, falando que o Brasil tem taxa de juros alta. Ora, o Brasil sim tem taxa de juros altas. Por quê? Porque o quadro fiscal brasileiro é extremamente deteriorado, as dívidas brasileiras não param de crescer e, por isso, os investidores demandam mais taxa de juros, caso contrário, vão emprestar o dinheiro para o México, vão emprestar o dinheiro para os Estados Unidos, que estão pagando mais de 5% de juros anual em dólar. Ou o Banco Central mantém a taxa de juros mais alta para continuar atraindo capital, para fechar as contas do governo, que mesmo assim não fecha porque apresentaram um rombo de 250 bilhões num déficit primário, ao computar juros, atingiu 1 trilhão praticamente de déficit em 2023, a gente não atrairia capital para fechar as contas, ou seja, ninguém estaria disposto, ou um número menor de pessoas estaria disposto a emprestar dinheiro para o governo fechar as suas contas. Pois bem, dito isso, seguimos aqui na fala do Lula. Tenho que decidir se antecipo o nome para o Banco Central. Tenho que indicar mais diretores e presidentes do BC até o final do ano. Ou seja, indicando diretores, se ele coloca mais pessoas alinhadas a ele ideologicamente, é claro que a autonomia do Banco Central prevista em lei, que ainda não tem autonomia financeira, mas a autonomia de atuação prevista em lei, ela acaba se perdendo. Se ele tem mais diretores que simplesmente respeitam a ordem dele sem levar em consideração os pontos técnicos, teremos, obviamente, um colegiado que opta por baixar as taxas de juros, mesmo o governo gastando muito mais do que arrecada. O que isso ocasiona? Inflação mais alta no médio e no longo prazo e taxas de juros mais altas ainda nesse médio e longo prazo para controlar a inflação que eles mesmos geram com essas políticas populistas. Seguindo aqui, Lula, abre aspas, espero que Campos Neto leve em conta que o Brasil não corre risco. O Brasil corre muito risco, porque o Brasil vem apresentando déficits nominais, ou seja, computando os juros da dívida de quase 1 trilhão de reais. Isso representa 10% do PIB. O Brasil não pode simplesmente emitir moeda, porque a oferta de moeda é maior do que a demanda. Isso desvaloriza a moeda e leva a um processo inflacionário. Portanto, sim, o Brasil corre muito risco ao apresentar déficits recorrentes e cada vez gastos públicos maiores, onde esse governo não tem a menor pretensão, e ele deixa claro e aberto isso, em reduzir os seus gastos. Já estamos chegando no limite do aumento de impostos, estamos estrangulando a atividade econômica e a atividade empresarial que gera emprego. Se você retirar, através dos impostos coercitivos, mais dinheiro da população, essas empresas irão ou demitir ou para o mercado informal. E basicamente o governo passa a arrecadar menos. Portanto, a arrecadação está atingindo basicamente um pico. Tem limite até onde você consegue subir os impostos. Agora, os gastos caberiam a eles cortarem. E, obviamente, eles não vão, porque o governo está vendo a sua popularidade derreter, inclusive no Nordeste, e eles, obviamente, precisam distribuir as misérias para manter as pessoas à sua volta e manter minimamente uma popularidade, que, por fim, vem caindo. Seguimos aqui, então. Brasil não pode ficar tomando susto que mercado não gostou disso ou daquilo. Mais uma fala populista, como se eles estivessem nos anos 80. O mercado somos todos nós. Todos nós, desde o mais rico, a classe média, o mais pobre, não importa. Todos nós, agentes econômicos, que respondemos às ações políticas precificando as taxas de juros, precificando a renda fixa, precificando o real frente ao dólar, precificando a curva de juros. Se um ambiente de risco maior, os investidores exigem maior taxa de juros para emprestar dinheiro ao Brasil. A moeda brasileira perde valor, como aconteceu nos últimos dias. Saiu de 4,90 para 5, quase 5,30 que bateu nos últimos dias para dar uma recuada agora. Ora, o que vemos é sim um risco,
por parte político, deteriorando as contas fiscais, em que simplesmente o mercado, que somos todos nós, respondemos a isso. Há um maior risco aqui. Quem pode simplesmente vai investir o seu dinheiro em outro país emergente. Menos dinheiro aqui, o real desvaloriza. Real desvalorizando, mais alta de preços. Mais alta de preços, precisa subir os juros, senão a inflação passa para um patamar descontrolado. Mais falas do Lula. Mercado está ganhando muito dinheiro com taxa de juros. Lula, se você baixa a taxa de juros como a Dilma fez e o Erdogan fez, as curvas de juros futuras sobem. Os juros não caem simplesmente por você obrigar. Você pode baixar a Selic. Quando o investidor, quando o mais pobre vai ao banco pegar um empréstimo, os empréstimos não caem como a Selic. Por quê? Porque no Brasil nós temos um mercado oligopolizado com poucos concorrentes e o governo, que precisa de dinheiro para fechar a sua conta, é um dos grandes tomadores de grande parte do dinheiro disponível dos bancos para emprestar às pessoas. Só que o governo toma grande parte e, obviamente, o risco dos bancos é muito menor ao emprestar para o governo. Então, aquele dinheiro que estaria disposto à população numa taxa de juros mais baixa, se você cuidasse das contas públicas, esse dinheiro, você e o seu governo, por gastar muito, toma grande parte dele, sobrando um percentual menor de dinheiro à disposição, e esse percentual menor, obviamente, como a oferta é menor, os preços sobem, os juros é mais alto. Não tem mágica, senhor Lula. Poucas pessoas hoje já acreditam no senhor. As pessoas, graças à internet, estão ficando mais inteligentes, entendendo o básico sobre economia de oferta e demanda, e como são as consequências, principalmente as mais pobres, de um governo que gasta mais do que arrecada. Seguimos aqui. Campos Neto tem que saber que quem perde dinheiro com juros altos é o povo brasileiro. Sim, e os juros estão altos. Por quê? É isso que você não fala. A sua frase é muito de efeito. E, obviamente, aqueles que pouco ou nada entendem adoram esse tipo de frase. Só que a questão é, por que os juros estão altos? Os juros estão altos porque o governo gasta mais do que arrecada. E para isso o governo precisa se endividar para fechar as suas contas. Quando o governo se endivida para fechar as suas contas, ele toma grande parte do dinheiro disponível para ele como empréstimo, os juros sobem para o pequeno tomador de crédito e, portanto, não há segredo. E mais, quanto mais endividado um país, claramente, mais juros os investidores exigem. Caso contrário, eu empresto para outros países ou até mesmo para os Estados Unidos, considerados zero risco, mesmo com altíssimos déficits de hoje, que me pagam 5% ou nos pagam 5% ao ano em dólar. Portanto, o povo brasileiro paga e a culpa é sua e do seu governo gastador. Repito, grande parte, graças às pesquisas, estão mostrando que já estão percebendo isso. Mais uma dele. Apesar disso, tenho paciência porque tenho que esperar até dezembro para mudar o Banco Central. Você tem paciência porque você está vendo a tua popularidade derreter. E você, Lula, não está sabendo como lidar com isso. Sabe por quê? Mais cedo ou mais tarde, a verdade aparece. E ela está aparecendo nesse exato momento. Segundo o inglês, ensaísta, romancista, teólogo, dramaturgo, jornalista, palestrante, biógrafo, chamado Chesterton, ele tem uma frase que vai em linha direto com isso que a gente está vivendo. Para corromper um indivíduo, basta ensiná-lo a chamar seus desejos pessoais de direitos e os direitos dos outros de abusos. Temos aqui um governo que acha ou quer passar a ideia que o desejo das pessoas se tornem obrigações e que os direitos dos outros sejam considerados abusos. O Brasil acordou. Poucos acreditam em você. Fica atento, Lula. Sua popularidade já não é mais a mesma. Seguimos.